Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 3 do profeta Isaías. Na minha Bíblia tem esse título: Julgamento de Judá e de Jerusalém. Não sei se na sua também está com esse título. O importante é que é a palavra de Deus. E vamos ver o que Deus tem falando para nós. Em Isaías 3, Deus mostra ao profeta que Jerusalém passará por dias em que o sustento será retirado dela. Haverá fome e escassez entre eles, tamanha será que ninguém desejará governá-la. A coisa vai ficar tão feia. O que Deus falou para Isaías é isso, que ia ficar tão triste a situação que ninguém ia querer ser governo neste país, nessa nação israelita. Isto tudo, diz o Senhor, é o fruto de sua transgressão e rejeição à palavra de Deus. Essa situação de escassez, de falta de sustento, essa coisa triste que estava acontecendo, que ia acontecer, por falta da palavra de Deus. Como eu já tinha dito no capítulo 2, o povo já não tinha mais palavra para ler, não queria saber de Pentateuco. O Pentateuco é a base da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, inspirado por Deus, é toda a Bíblia. Até o próprio Jesus, quando chegou na Terra, ele citava os livros de Moisés, citava Moisés. Então, a gente não pode estudar a Bíblia somente o versículo que a gente gosta, a gente estuda de Gênesis a Apocalipse. E o povo sempre corre dessa realidade que Deus deixou para nós, meditar de dia e de noite. O povo não quer. Não foi só aqui no tempo de Isaías, como você está vendo, que tudo isso que estava acontecendo é porque rejeitaram a palavra de Deus. E não foi naquele tempo só, não. No nosso tempo também. Nossos filhos, estão vendo os netos indo primeiro do que os avós? Estão vendo os avós, os filhos indo primeiro do que os pais? Falta da palavra, rejeição à palavra. Quando está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, de capítulo 6, de 4 a 9, que é para inculcar a palavra na cabeça da criança, qual é o pai? Qual é a mãe que está fazendo isso? Que estava, agora já está. 3 capítulos por dia dentro de casa, é impossível que não tenha um horário que senta para inculcar a palavra. Mas estavam fazendo isso? Aí depois as queixas. Meu filho chegou na faculdade, é isso mesmo, ensinei tanto, levava para a igreja todo dia, pensando que levar o filho para a igreja, para o templo, para se reunir, é só que é para fazer. Não é só isso, não. É a gente dentro de casa inculcando pela nossa própria vida o exemplo de vida e a palavra reinando o tempo todo, o dia inteiro dentro de casa. Foi isso que Deus falou em Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 6, de 4 a 9. A palavra inculcar, você sabe o que é isso? É você pegar um versículo decorado que você gosta e citar para o seu filho e já está tudo pronto? Não. Um discipulado de excelência. Se você tem excelência no seu discipulado, o da sua família é muito mais do que isso. Nobreza. É você renunciar a tudo para ter o tempo em sua casa para ensinar os seus filhos. Então, não foi diferente aqui com Israel. Está acontecendo hoje, aconteceu no tempo de Israel. Eles rejeitaram a palavra. Esses ensinos que estavam no Pentateuco, eles rejeitaram. Então, abandonaram os decretos do Senhor. Cada um passou a viver sua própria vida. Isso os levou a tomar decisões erradas e consequências desastrosas. Se você não tem a palavra, você não tem a lâmpada para seus pés, nem a luz para o seu caminho. A palavra é a lâmpada, é a luz. Jesus é a palavra. João 1, 14. Basta dizer isso, que Jesus é a palavra, então já é o suficiente para saber que é a nossa luz. Sem ela, nós estamos em trevas, porque Jesus é a palavra. Jesus é a luz. Então, um outro ponto alto deste capítulo é o destaque que o Senhor dá à arrogância
do Senhor dá a arrogância das mulheres de seu povo. O Senhor está destacando o nível de arrogância que as mulheres estavam, as mulheres israelitas. Elas estavam preocupadas apenas com o exterior, em ser atraentes. Queriam chamar a atenção apenas pela beleza, mas esqueceram-se de Deus, e suas ações tornaram-se abomináveis. Querer ser belo todo mundo quer, mas não se esqueça que o Senhor já te fez bela. Esse nariz que o Senhor fez é o nariz que ele viu que era essencial para você. Essa sobrancelha que Deus fez é a sobrancelha que ele viu que era desse jeito que você devia ter. Essa orelha, esse cabelo é desse jeito. Mas como você tem condição de cuidar dos pobres, fazer a prioridade, buscar o reino de Deus e pregar o evangelho, fazer tudo isso e ainda achar que tem tempo para estar desfazendo o que Deus fez? Ah, mas essa sobrancelha não tá boa, não. Vou ter que dar um jeito nela. Acho que é R$ 500 para fazer aquele tudo especial. Fica parecendo que é natural. Ah, eu vou gastar esses R$ 500. Você pode fazer isso e pode ir no bairro marginalizado, levar comida para o pobre marginalizado e tirá-lo do inferno, porque ele não vai ouvir a palavra se você não tiver comida, roupa para dar. Porque onde eles vão, tem tudo isso. Fazer o mal, mas tem tudo isso. Então, se a gente não pode fazer isso, então por que a gente vai gastar com com essas coisas que Deus fez e a gente quer botar diferente, não é? É diferente você ter um pai, uma mãe que não cuidou bem dos seus dentes, você perder os dentes e você colocar uma prótese. Aí é uma necessidade. Mas você ter um pai que fez uma sobrancelha para você perfeita e você gastar uma fortuna para consertar, porque Deus não faz nada imperfeito. Ah, mas se que Deus não programou assim, é por causa do pecado que ficou tudo feio. Então, é consequência do pecado. E você vai agora consertar um erro contra o erro? Se hoje você tem um cabelo assim, Deus não programou, foi por causa do pecado, isso e aquilo, você agora vai consertar um erro contra o erro, vai consertar esse negócio aí que você provocou, ou que alguém provocou, seus antepassados, com os seus erros, e agora você vai tirar o dinheiro que você tinha de reserva para cuidar daquela vida que você sabe que se você não levar comida, não levar roupa, ela não vai te ouvir, para poder sair da mão do diabo, e você vai preferir ficar uma tarde, toda semana, ou de 15 em 15 dias, gastando o dinheiro do pobre, porque nós temos obrigação. Veja a lista de Mateus 25, 31 a 46. Mais uma vez eu quero te dar esse lembrete. Como é que Jesus vai chamar aqueles que vão morar com ele? Ali é o suficiente para você saber que não pode esquecer da palavra. É para cuidar do próximo. E você pensa que cuidar do próximo é simplesmente dizer Jesus te ama? É você mostrar esse amor através de você. Eu tenho que fazer isso. Mostrar um amor através de mim. É somente dizer. Eu nem nunca fui muito de estar dizendo Jesus te ama, que eu tenho até vergonha de dizer isso. Se eu não estou fazendo nada para as pessoas verem o amor de Deus, eu vou ficar dizendo Jesus te ama, e a pessoa olha para você e vê. É mesmo? Onde está o amor? Cadê o amor? Ele só vai vir em você. Eu não fui muito de dizer não. Eu fui muito de fazer. Eu chegava nas invasões e ia mostrar que Jesus ama. Eu chegava nos lugares das pessoas marginalizadas e ia mostrar que Jesus ama. Chegava não, chego, porque até hoje, com 75 anos, eu tenho 2 bairros que nós estamos com pessoas nos ajudando, fazendo essa obra. Teve uma casa que não tinha nem espaço para a gente montar a célula. Nós, pela graça de Deus, renunciamos algumas coisas da nossa vida e construímos um lugar para o povo ficar na célula, porque não tinha, a casa era tão apertada que não dava para botar ninguém lá. Então, só teve uma maneira, a gente fazer um local na frente da casa para reunir o povo. Então, queridos, não se esqueçam da palavra, não. A palavra não desse negócio de você dizer assim, eu sei, Deus, que eu poderia ajudar, mas se eu sabe essa sobrancelha aqui, meu marido não está gostando. Você arranjou um marido que não gosta da sobrancelha que Deus lhe deu? Não foi você, não foi Deus que te deu esse não, viu? Não foi não.
Porque o marido que Deus dá para a gente, ele prioriza o reino de Deus. Ele não vai se incomodar com a sobrancelha que a sua mulher recebeu da mão do Senhor. Porque é Deus que faz todas as pessoas. Ou você acha que você foi filha por causa de seu pai? O Pai dos céus programou você. Seu pai foi apenas instrumento para trazer você ao mundo. E você arranjou um marido que não aceita a sua pele. Tem que mudar, tem que gastar muita maquiagem aí para ver se muda esse negócio. Que não aceita os seus olhos, tem que pendurar os cílios, porque os cílios que Deus fez não cabem em você. Eu estou falando para mulheres, porque aqui Deus está falando em Isaías de mulheres que deixaram os princípios bíblicos para viverem na maior arrogância, pisando para lá e para cá, desfilando no templo, onde entrasse, desfilando. E Deus está falando desse assunto aqui, Isaías 3, Isaías capítulo 3. Eu já falo isso o tempo todo e você sabe que eu falo porque tem na Bíblia. Hoje chegou o dia, mais uma vez, tem outros capítulos da Bíblia falando, mas hoje, mais uma vez, um capítulo da Bíblia, porque a Bíblia toda fala sobre isso. Falando de nós estarmos desfazendo o que Deus fez e deixar o pobre lá no inferno, porque ele só vai para o céu se você for lá, der comida. Ele não ouve palavras com fome. Você ouviria a palavra de Deus com fome? Não, ninguém. Nós viemos com a natureza adâmica e não queremos passar fome. Você tem que ver que pessoas que perdem, como no caso de Isaú, você já estudou isso comigo no discipulado logo no mês de maio, que no caso de Isaú, ele perdeu a primogenitura por causa de comida. E ele não vivia passando fome. Um dia que chegou com fome, o irmão foi oferecer, foi dizer: você troca o prato de comida por a primogenitura? Ele não se incomodou de perder a bênção do pai por causa de um prato de comida. E agora você queria que aquele pobre coitado que vinha passando fome lhe ouvisse falar de Jesus com a barriga vazia? Então você tem que gastar. O evangelho é assim. Ou você pensa que é desse jeito que você quer, somente se arrumando, chegando linda e maravilhosa na porta daquela pessoa, e a pessoa olhar você de cabeça, da cabeça aos pés e ver você desse jeito e eles lá passando fome? Você tem que ir de uma maneira bem simples, para não provocá-los, né? Porque ele vê tanto luxo na gente, eles ficam até assombrados. Vai simples, não é que você não possa usar sua roupa de paetê lá no templo que você frequenta, mas num bairro desse você tem que se desmontar, e bem simples, ainda levar comida para poder eles abrir o coração para ouvir. Não se sabe nem se vai se converter, mas pelo menos vai ouvir. E se ele se converter, se for um dos escolhidos, mais uma vida para você consolidar, para discipular e para enviar. É palavra de Deus. Eu estou com Isaías capítulo 3. Vocês vão ler direitinho, vão ver que miséria estava acontecendo. Que coisa triste acontecendo com Israel. Agora depois volte e veja para a igreja hoje como é que está. Faça uma comparação e veja se não é tempo de arrependimento. Veja se não é tempo de a gente estar mudando a história da igreja, que é a noiva do Senhor Jesus. Não vai mudar a história se eu e você estivermos estudando a palavra, porque a palavra não volta vazia. Hoje, mais um dia onde ela não vai voltar vazia. Você vai olhar ao seu redor e ver o quadro aqui de Isaías 3 e ver como é que está a igreja hoje. E não vai querer receber a palavra que Deus estava dando para eles, né? Você já sabe o que é que Deus faz com pessoas que estão nesse nível, né? Então, a igreja não pode continuar. Aqui está um alerta para nós. A gente tem que se arrepender. Tem que ir para 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Em nome de Jesus. Então vamos ver direitinho, leiam. Tem um questionário para você falar o que eu disse no comentário e o que você leu também. O questionário é feito de perguntas sobre o comentário e sobre o que você leu do capítulo. E assim, nós entregamos o link para o seu discipulador no sábado, na terça-feira, questionários respondidos e entregue para mim, através da sua líder. Você envia para a sua líder, ela envia para mim, ou então você, querendo, envia diretamente para mim. Mas, em nome de Jesus, não somente responda questionário,
mas viva a palavra, para que não aconteça conosco como estava acontecendo com Israel. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.